Muito bem, é isso aí, vereador. Tem que ter dignidade. Dignidade. Mas eu não estou aqui para comentar, mas isso é digno de pessoas que têm caráter, né? Falou uma coisa, de repente, num contexto, achando que estava, e hoje tem que ter cuidado, porque rede social coloca tudo, aceita tudo, né? Desculpa, Moisés, por favor, o seu comentário mais uma vez. Só concluindo, na nossa época, eu cansei de ouvir isso. Se faz de doido que o pau te acha, olha, o que eu tenho de aí pegava, olha, o que eu tenho para doido é isso aqui. Naquela época, eu tenho quase 50 anos, então naquela época. Hoje não, ninguém brinca com isso. Hoje o assunto é outro. O parlamentar tem 60 anos, talvez o pai dele tratava ele assim, já se retratou, da minha parte está perdoado, é só não fazer de novo. Um minuto, Ramon. Na verdade, o vereador ele quis fazer graça ali, né? Você pode ver quando ele está falando ali na tribuna ali da Câmara, ele está com um tom de deboche. Acho que ele está falando sobre a fala da Letícia Sabatella, que recebeu o diagnóstico de autismo recentemente. Ele fala os artistas e tal, e aí ele lembra da época. Sim, ele fez uma menção a um momento em que havia pouco conhecimento. Assim, por que as pessoas há uma epidemia de autismo? Não é que há epidemia de autismo, é porque há um diagnóstico agora. Há anos atrás você não tinha isso. Então há uma evolução da ciência médica onde você consegue diagnosticar. Agora a fala dele debochada ali foi muito infeliz, e aí não tem como assim dizer assim, olha, tem que pedir desculpa mesmo, né? Eu não vi ali, ele não tentou agredir as pessoas, mas ele foi debochado com uma situação que para muitas famílias brasileiras é uma coisa muito séria. Não se brinca com esse tipo de coisa da forma como ele brincou. Ele sentiu o tamanho do erro que ele cometeu, depois pediu desculpas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, principalmente quando afeta problemas tão sérios. E aí vai aparecer esse povo de, não, é tudo mimimi. Não é mimimi, não é mimimi. Porque a fala dele realmente machucou muitas pessoas, muitas famílias, e foi ofensiva. Apesar de ele dizer, eu não queria, foi um deboche. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que diz. Um minuto, Ricardo. Primeiro a gente tem que deixar claro aqui que o autismo não é uma doença, é um transtorno de espectro autista. Então, como não é uma doença, não tem cura. Então, brincar, tem muitas famílias aí que tem um membro autista, brincar com isso, fazer um discurso desse ridículo, sinceramente eu quero acreditar na ignorância, quero acreditar que ele foi ignorante, que não tem conhecimento do assunto e que isso machuca. Tem milhares de famílias têm um membro que tem o autismo. Então isso não é momento para brincar, não é momento para debochar do autismo, desse transtorno de ninguém. Então foi uma fala infeliz, repudio veementemente. A gente tem que ter respeito com as pessoas que têm alguém que sofre do autismo. Um minuto, Ricardo. Só a título de informação, o autismo, ele também, as pessoas que são portadoras, elas podem também receber o BPC-LOAS, entendeu? Então, vocês procurem aí que vocês vão saber melhor a respeito desse assunto. E assim, eu entendo que, sim, ele tem uma CIT, né? Mas o que importa nessa situação é tratar com respeito. Porque há um tempo atrás, Cícero, isso ficou e viralizou nas redes sociais, teve uma pessoa que foi no estacionamento de um shopping, se eu não me engano, ou foi no Mato Grosso do Sul, ou foi no Mato Grosso, um desses dois, e nesse shopping tinha um estacionamento específico para as pessoas que são autistas, né? Que é um laço com quebra-cabeça colorido. E aí tinha lá que era um estacionamento da diversidade, alguma coisa relacionada a isso, usou o termo diversidade. Nossa, o cara começou a dizer que era o estacionamento para pessoas LGBT, que não sei o que, ttt, porque tinha a palavra diversidade. Então a gente tem que ter respeito, porque como diz o Dr. Ricardo Frota aqui, é uma condição que a pessoa está ali e a pessoa quer respeito. Quem tem um ente familiar que está nessa situação, ela quer respeito, né? E eu conheço pessoas, tenho amigos que têm parentes que estão nessa condição. Então, eu acho que houve sim uma infelicidade do parlamentar aí, do vereador. Infelizmente, ele vai ter que arcar com as consequências judiciais, né? Muito bem. Nos dias atuais, né, tem que ter muito cuidado com as coisas que se falam. Eu vivo dizendo isso, eu falo isso muito para
para estudantes de jornalismo, de jornalismo, né? Novos jornalistas, tem que ter um cuidado. Há pouco aqui o Ricardo falou um negócio da comida lá, porque está muito gordo, porque o Flávio Dino não pode comer. Então, se eu fosse levar isso ao pé da letra, ele está dizendo para eu não comer também, que eu tenho que parar de comer. Então, só que isso, no meu tempo, 40 anos atrás, as brincadeiras eram assim, a gente tinha amigos e aí chamava de gordo, de baleia, de balofa, de balofo, entendeu? Porque era coisa de moleque, era coisa de criança que não era visto dessa forma como é hoje, né? Então, se alguém se referisse dessa maneira para mim, eu não ligaria, porque eu estou me lixando, sou eu que pago as minhas contas, o meu CPF, quem tem que resolver sou eu. Então, eu não ligo para essas bobagens, eu não ligo para isso. Mas tem que ter, nos dias atuais, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com o que se fala. Às vezes você fala num contexto completamente diferente e alguém de forma maldosa, e isso está cheio de pilantra aí, está cheio de pilantra, entendeu? Para fazer sacanagem, para fazer maldade. Então tem que ter um cuidado. Eu tenho muito cuidado. Nós temos aí um amigo, enfim, que gosta muito de rede social e falou uma coisa na rede social que virou um escambau, né? E agora está respondendo por isso. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo, inclusive falo para os meus filhos, cuidado com os negócios de rede social, com o que fala, com o que diz, né? Porque é muito complicado. É muito complicado.